NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, Espírito Santo, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Neste domingo, meus amados irmãos, no domingo que na verdade nós estaremos ministrando esta aula, segundo domingo de junho, nós costumamos a comemorar o dia do pastor. E eu não sei bem como que eu poderia fazer uma homenagem ao meu pastor, que está na capa da nossa revista apresentado dessa lição, nós estamos apresentando, como também daqueles que também foram nosso pastor. Então, tocou-nos o Espírito Santo de Deus para fazer uma demonstração de carinho. E aqui nesta imagem nós podemos ver as primeiras, ali eu, minha esposa e mais o meu primeiro pastor, pastor Exídio Simões, daqui do Espírito Santo, ao qual congregamos aproximadamente um ano ali com ele. Depois, por motivo de mudança, tivemos que ir para o Rio de Janeiro e congregamos um pouco com o pastor Gesiel Gomes, foi o nosso pastor. Depois, pastor Eliseu Menezes. Eu estou falando aqui só de pastores, digamos assim, pastores presidentes, porque se fôssemos colocar aqui o nome de todos os pastores superintendentes, pastores locais, ia ser uma lista muito grande, eu estender muito este vídeo. E gostaria só de deixar aqui, na próxima imagem, nós vemos uma igreja, porque o saudoso pastor Américo Santos, que não está mais conosco, não achei nenhuma foto dele, infelizmente não achei, só da igreja lá de Cabo Sul, no Rio de Janeiro, congregamos também com ele, uns 3 anos ou 4 anos, ou algo desse tipo, nessa longa trilha nossa, de 30 anos, graças a Deus, de evangelho. Então estão aqui os nossos pastores. Depois viajamos para São Paulo, ficamos 8 anos e meio, a qual quase todos eles, como nosso pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, lá em São José do Vale dos Campos. Depois voltamos novamente para o Rio de Janeiro, estivemos mais um pouco ali na Assembleia de Deus em Itaboraí, com o pastor Miguel, e atualmente com o nosso pastor Mauro Muniz, que é o do destaque abaixo, e também o pastor atual nosso é o pastor da nossa capa. E no versículo aqui de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, está escrito: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aqui na imagem que nós pegamos na internet, pelo que deu para entender, houve um concurso em uma certa época em um país, e neste país o pastor de ovelhas, especificamente aqui, ele tinha que fazer algumas coisas. Me parece que essa foto foi um dos finalistas, do campeão daquele concurso, que tinha que domar suas ovelhas. E eu não sei bem se ela retrata a realidade, mas você vê aí o pastor na frente, sendo seguido pelas suas ovelhas, total disciplina. Que no nosso meio também seja assim, desde hoje, dia do pastor, que nós comemoramos também ao longo da vida, que as ovelhas estejam sempre prontas para atender, para obedecer os seus pastores. É o nosso desejo que nós temos nesta noite. Assim o pastor vai conseguir, com certeza, guiar mais e mais. Um forte abraço a todos os nossos pastores que temos congregado com ele todo esse tempo, principalmente, em especial caso, o pastor Mauro Muniz. Parabéns a todos os pastores, e como eu costumo dizer sempre, é só vitórias. Aleluia. Lição 11, que nós estaremos estudando e comentando nesta hora. Segundo domingo, dia do pastor. Título da lição: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Pois bem, Paulo aqui no nosso texto de ouro, nosso texto principal, texto áureo da nossa lição, ele vem falando que ele, como preso, que nós sabemos que foram 4 epístolas escritas na prisão, dentre elas Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando nesse trimestre, ele fala que ele, como preso, ele vai rogar ao Senhor para que nós venhamos a andar como digno da vocação que nós fomos chamados. Então, Paulo ora a Deus, mesmo estando preso,
para que Deus viesse a abrir os nossos olhos, que nós sejamos dignos da vocação pelo qual somos chamados. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Aqui na verdade prática, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui a questão da unidade da igreja. Irmãos, unidade é uma coisa tão linda, tão bonita e tão necessária. Nós paramos para nos lembrar, por exemplo, que no passado, quando Israel ia para uma luta, e a maioria delas que ele tinha um bom sucesso, a Bíblia nos fala que se levantava o povo como se fosse um único homem. Isto é o exemplo de unidade. Isto é o exemplo que, embora que um pense diferente do outro, mas naquele momento, naquela hora, todos estão ligados no mesmo propósito divino. Então essa unidade depende que nós evidenciemos, ou seja, que nós coloquemos, que nós mostremos para o mundo e nós vivamos a humildade, a mansidão e a longanimidade que está no texto, no título da nossa lição nesta manhã. Leitura bíblica em classe, que nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, está em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. No tópico 1, estaremos estudando: para haver unidade é preciso humildade. Tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. E tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Pois bem, o que é que o nosso comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando, primeiramente ele faz um breve relato do capítulo anterior que nós tínhamos estudado, finalizamos o capítulo 3, a nossa lição passada, que ele fala da oração de Paulo, que era a oração intercessória, por meio da igreja. Ele agora passa a enfatizar da necessidade da união. Então, oração intercessória pela igreja, e agora está enfatizando a questão da unidade da igreja e coloca atributos, coloca fundamentos importantes para nós demonstrarmos, para nós termos essa unidade, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Diga-se de passagem, desses atributos nós podemos também dizer que 2 deles também é o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão e a longanimidade, que nós vamos ler e vamos acompanhar ao longo da nossa lição. No tópico 1, para haver unidade é preciso humildade. A unidade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando, o comentarista, da questão da humildade. Então, é interessante você ser humilde, não só para com Deus, mas também para com o seu próximo, com aquela pessoa que está perto de você, com aquela pessoa que está do teu lado, te acompanhando, algo desse tipo que é agradável a Deus. E isso vem trazer o fortalecimento, a comunhão da unidade da igreja. Ponto 1, o modo digno do viver cristão. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está relacionado ao nível da unidade que ele tem como Deus e com os irmãos. A fim de desenvolver essa unidade, ele apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Do andar, relacionar-se ao teu dia a dia, a tua vida cotidiana, o teu relacionamento com outras pessoas. Então, isso tudo depende da unidade que ele tem com Deus e também com os seus irmãos. E aí, de novo, ele apresenta 3 virtudes necessárias para você ter essa unidade: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ponto 2, a humildade. A humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza e falta de amor próprio.
na vida de Cristo é que a humildade aparece como uma virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo. Em João, ele lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. O que é o enfoque aqui que o nosso comentarista está nos colocando? No passado, ela não era nem vista como uma virtude, ela era vista como algo pejorativo, como uma fraqueza, como uma pessoa que tinha uma falta de amor. Mas na vida do Senhor Jesus Cristo, isso aí foi mudado. Afinal de contas, ele nos deu exemplo de humildade. A Bíblia Sagrada nos fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte de cruz. Ele deu um exemplo tão lindo, tão bonito, bem prático, de lavar os pés dos discípulos. Tarefa essa que no passado era comum para o serviçal da casa. Então, ele diz aqui que Jesus Cristo demonstrou para nós e mostra para nós a humildade, mas não uma falsa humildade. Ponto 3. A verdadeira humildade. No ensino de Jesus e Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favoreça o bem da coletividade no lugar do egoísmo. A verdadeira humildade coopera para a harmonia e promove a unidade do corpo de Cristo. É importante que todas as virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem ele. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre esta questão da humildade. A verdadeira humildade é oposição justamente ao contrário, ao orgulho e à arrogância. Favorece o bem-estar, ele pensa na comunidade, ele pensa por um todo, mesmo que ele tenha que se humilhar, que se rebaixar diante de outras pessoas. Esta humildade bíblica que Jesus Cristo nos deu exemplo, inclusive, é desta forma que tem que ser. Ela promove a unidade do corpo de Cristo, todos unidos pelas virtudes que o Espírito Santo nos coloca. Porque, na verdade, não é uma coisa que é fulano que é humilde, Miguel que é humilde, o pastor que é humilde. Não. É algo que vem de Deus, é algo que vem do eterno. O amor de Deus transbordando em nossos corações. Por isso nós podemos demonstrar humildade. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Pois bem, antes de nós continuarmos, queremos novamente falar para os amados irmãos que temos uma coisa muito importante para apresentar para os amados irmãos no final desta lição. Portanto, você que nos acompanha, fique atento, porque você que acompanha as revistas da CPAD, fique atento que lá pelo finalzinho, quase no final da lição, estaremos falando sobre algo muito importante. O que ele está falando aqui sobre a questão da mansidão? Ela promove paz e reconciliação. Às vezes uma pessoa está brigada, às vezes uma pessoa está em aflito, mas esta mansidão promove paz e reconciliação. Ponto 1. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza e paciência. Esta qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme ele disse: aprendei de mim, que sou manso. O que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre a questão da mansidão. Ela tem um conceito de ternura, gentileza e paciência. Ele está nos falando que ela deriva, esse conceito todo deriva da humildade. Indica esse termo moderação nas ações, ausência de precipitação. Então, o que ele está nos falando? Que uma pessoa mansa é aquele tipo de pessoa que, mesmo quando afrontado, como a Bíblia fala, que recebe um tapa no rosto, antes dela ser precipitada de devolver aquele tapa no rosto, receber uma ofensa e ser precipitado em responder aquela ofensa, ele tem a mansidão de acalmar-se e responder com tranquilidade. O Senhor Jesus Cristo nos diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós temos a promessa de Deus, que encontrarei descanso para as vossas
alma. Ponto segundo, grandes exemplos de mansidão. Ele vem aqui nos falando dos dois grandes exemplos, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de, entre outras, não revidar nem guardar rancor. Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e, durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Pois bem, esses dois exemplos aqui, ele está falando aqui de Moisés. Moisés era um homem que muitas vezes sofreu afronta, sofreu decepção, sofreu contra pessoas que o injuriavam e o caluniavam, e mesmo assim, diante disso tudo, ele demonstrou essa virtude, não revidando, nem guardando rancor. Jesus Cristo manteve o autocontrole quando injustamente era caluniado, quando lá na sua morte de cruz, era injuriado, cuspiram no seu rosto, caluniado, e algo mais de coisas terríveis que Jesus Cristo sofreu. Esses exemplos de mansidão, que temos de mansidão, são aquelas que suportam as mais difíceis circunstâncias. É esta forma que nós temos que ter de mansidão também. Ponto terceiro, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e não revidam os maus tratos sofridos, não emitem juízo, não cedem às provações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, indica o mais seguro controle emocional. Assim, tratar da submissão do homem para com Deus e sua palavra é a presença do Espírito propiciando suavidade e domínio próprio. Pois bem, o que é que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando sobre a verdadeira mansidão, é aquela que não revida aos maus tratos. Nós já demos exemplo de Moisés, não vamos enfatizar tanto, já temos falado de Moisés, de Jesus Cristo. E por outro lado, ela não significa fraqueza, muito pelo contrário, a pessoa que consegue demonstrar mansidão, na verdade, ela demonstra fortaleza, ela consegue ser forte, segurar o seu ímpeto, porque o seu ímpeto é de reagir, o seu ímpeto é de ir contra aquela afronta, mas na verdade ele é uma pessoa forte e consegue ser manso naquela hora. Seguro, autocontrole, ele tem segurança, ele tem autocontrole, submissão do homem para com Deus e para com a sua palavra. De novo, ele enfatizando que, na verdade, tudo isso não é porque sejamos bons, não é porque sejamos tão disciplinados ou tão mansos, mas é por causa que Jesus Cristo, nós já temos falado que esse, inclusive, é um dos frutos do Espírito Santo. Então, na verdade, é uma característica que o Espírito Santo coloca dentro de nós, não é um fruto, mas é uma característica que ele coloca, que ele consegue nos dominar para que venhamos a não reagir às astutas ciladas do inimigo. Ponto 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das adversidades. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando sobre a questão da mansidão, é a postura equilibrada. A pessoa demonstra equilíbrio quando não revida os intempéries, as artimanhas. Ele é uma pessoa equilibrada. Ela transmite em si a ideia de pacificação. Você tem a tendência, já que você é manso, de procurar todas as coisas ser com calma, com paciência, com segurança, porque Deus vai te dar a vitória. Na verdade, acabamos de nos lembrar que mansidão é, sim, um dos frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo que está relatado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. E, tópico terceiro, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, que também a questão da longanimidade é um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A virtude da longanimidade capacita o crente a se tolerar com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores.
Eu congreguei com um pastor, talvez, não é um dos pastores que nós já citamos nesta hora, que eram pastores presidentes, que nós citamos nesta lição. Mas nós congregamos com um pastor que ele costumava dizer que, dependendo da situação, nós temos que aguentar e aturar e suportar e engolir até um jacaré com rabo e tudo. Porque a dificuldade é grande. Então, a longanimidade, a capacidade de ser um longânimo. Então, esperar com paciência no Senhor, não revidar a situação, esperar com mansidão. Isso daí é a possibilidade que tem de você liberar perdão para o seu ser humano. Nós não devemos esquecer que a Bíblia Sagrada nos fala e perdoa, lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ponto 1. Longanimidade. Tem um sentido de paciência e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito. Significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Isto é o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é longânimo e tardio em irar-se. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo. Pois bem, o que ele está nos falando aqui sobre longanimidade? Tem um sentido de paciência, você vai ter que ter paciência e esperar as coisas. Constância, manter-se. Não adianta nada eu perdoar o meu irmão agora e quando o agravo se repete, mais adiante eu acabar devolvendo o agravo, aborrecendo o meu irmão ou o meu próximo em geral. E são aspectos do fruto do Espírito Santo. Não é um fruto em si, a longanimidade, mas a longanimidade é um dos 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Se fosse uma fruta, digamos, aquelas frutas que tem gomos, talvez um dos gomos do fruto do Espírito Santo, a longanimidade. Então, você, longânimo, não é você perdoar agora e você, como a Bíblia Sagrada nos fala. Mas quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 7 vezes? Não, eu vos digo que 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. A Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Tá? Tribulação, seja paciente. E deixa-nos também para nós o exemplo de Deus, que Deus é longânimo e tardio em irar-se. A Bíblia Sagrada nos fala isso. Então, Deus é longânimo e tardio em irar-se. O amor, como que Deus consegue fazer isso? Deus consegue fazer isso tudo com base no seu amor, que excede todo entendimento, e que é a base de todas as ações do crente. Deve ser a base. Eu me lembro que Paulo, quando fala lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se não tivesse amor, seria como um sino que tine. Acabou de tinir ali, acabou, passou, ninguém lembra mais de nada. Mas que sejamos cada dia mais, com base no amor de Cristo, longânimos, com paciência, com constância, para perdoar o nosso próximo, para amar e aí por diante. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos da igreja que devemos suportar uns aos outros, em amor. A expressão indica que teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar pela prática do amor. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Suportando uns aos outros. Quando ele vem nos falando aqui, durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Ele está nos falando aqui que devemos suportar uns aos outros em amor. É o amor de Deus, essa amor, a forma de amor que nós já temos comentado até mesmo nesse trimestre sobre as 4 formas de amor, mas esse amor que está derramado no nosso coração é o amor ágape, que suporta todas as coisas. Que Jesus Cristo amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que Jesus Cristo, mesmo sendo caluniado, perdoou aquelas ofensas. E nós conseguiremos também enfrentar excessos. São esses comparados, para nós são comparados como fardo, e nós sabemos que o jugo de Jesus Cristo é suave, seu fardo é leve. A Bíblia Sagrada nos fala isso. E é dessa forma que nós devemos conviver. Devemos suportar pela prática do amor que está derramado em nossos corações. Nós podemos suportar tudo isso. Ponto 3.
O perdão como a premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Pois bem, o que ele está nos falando aqui, o comentarista? Que o perdão, como premissa do amor, nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de sermos tratados. Afinal de contas, é desta forma que Jesus Cristo tratava até as pessoas, que é um dos segredos certamente maiores que Jesus Cristo conseguia perdoar muitas pessoas, porque a Bíblia Sagrada nos fala que se movia de não apenas de compaixão, mas de íntima compaixão. E o que é íntima compaixão? Íntima compaixão é se colocar no lugar da pessoa, sentir aquilo dali que está sofrendo, que a pessoa está sofrendo. Perder um ente querido é como se eu tivesse perdido um ente querido. Está sofrendo uma dor de barriga é como se eu tivesse sofrendo aquela dor de barriga. Quando você faz isso, você consegue clamar melhor diante de Deus e Deus te ouve. É um coração puro, perdoando uns aos outros. E quando nós fazemos todas essas coisas, acabam-se as disputas e os conflitos na igreja. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade, para a garantia. Mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gera os conflitos. Que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Aleluia, glória a Deus. Concluindo esta lição, nesta manhã, ele está nos falando que a perfeita unidade, ela tem esses aspectos que nós estudamos nesta hora, nesta lição, essenciais, são virtudes essenciais. A humildade vem fortalecer a unidade, ou vai dar unidade no meio da igreja. A mansidão, ela gere conflito, ela tem a possibilidade de gerir conflitos, de contornar, de gerenciar conflitos. A longanimidade suporta erros dos outros. Então, quando nós adquirimos estas virtudes, dissensões desaparecem, o nome de Jesus Cristo é honrado e glorificado para todo o sempre. Aleluia. Estamos felizes com mais um final de uma aula abençoada nesta hora. E, como eu já havia falado, nós temos algo muito importante para nós tratarmos acerca das lições bíblicas da escola dominical que vamos estudar no próximo trimestre. E eu já tinha falado na revista anterior, inclusive aqui eu gostaria de deixar o nosso agradecimento ao nosso irmão Gustavo, que tem já se manifestado a sua opinião quanto à situação do que ele prefere, de qual das três opções qual é que ele prefere. Nosso irmão Vitinho também se manifestou e eu espero que os outros irmãos também possam nos dar um feedback, por causa dessa questão da histeria de pandemia, temos vivido uma situação que a CPA dela não conseguiu contornar isto. E aí nós vamos ver essa situação ainda nessa lição, quais são as três opções. Antes, porém, aqui está o comunicado da CPAD, nos deixando a questão dos exemplos do que nós poderíamos fazer, porque ela não produziu revista para o próximo trimestre. Então, aqui ela nos deu 3 exemplos que nós apresentamos na última lição e vamos apresentar para a amada igreja também nesta hora, 3 exemplos também. A primeira, copia da CPAD, que seria repetir a lição que nós já temos estudado. A igreja eleita. Estudo da Epístola aos Efésios. A igreja eleita. A outra opção seria nós trocarmos, fazer uma troca aí entre a nossa revista e a dos jovens. Nós estudaríamos a revista dos jovens, que também tem um tema muito interessante, Tempos de Conquista, e eles estudariam a igreja eleita, a Epístola de Efésios. Essas seriam as 2 opções, mas conversando com alguns irmãos, nós pedimos ao nosso irmão, são 2 opções, que temos também a terceira, que nosso pastor
Mauro Muniz já tinha comentado conosco o desejo de nós falarmos alguma coisa de teologia, de escatologia. Nós apresentamos assim a terceira opção, que a terceira opção é justamente uma revista que foi estudada em 2016, que tem como tema o final de todas as coisas, esperança e gloriosa em tempos futuros, em tempos esperança e gloriosa para os salvos. Esperança e glória para os salvos, que é o final de todas as coisas. Nós estaremos estudando escatologia, se assim os irmãos assim quiserem. Nós temos pelo menos 100% das pessoas que entraram em contato conosco já demonstraram também esse interesse em fazer algo que o pastor já queria fazer. E também nós gostaríamos de ministrar. Queria eu, em Deus, pegar esta revista, os irmãos nos olhem também, para quem sabe que de repente não posso continuar, eu posso ministrar ela e ministrar uma outra que também a CPAD está dando um exemplo. Quando nós vemos lá do lado, lá no comunicado da CPAD, tem uma revista ali que foi comentada pelo saudoso Bergson, que é o princípio de direitos em tempos de crise. Vem falando sobre tempos de crise. E como nós temos vivido tempos de crise, queria eu poder, mas eu não sei se a CPAD vai distribuir para nós que somos, que pela misericórdia de Deus tem uma assinatura digital, essa revista, se distribuir e eu tiver, como Deus nos dá a graça, estaremos comentando, quem sabe, as duas lições simultâneas. Se não, aquela que você votar, estaremos comentando para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Na próxima lição, estaremos estudando a conduta do crente em relação à família. E até lá é só vitória!